Muito obrigado por tudo sempre. Tá bom?
Boa noite, meus amigos. Que alegria, todos reunidos aqui, os corações fraternos juntos. Aqui estamos, representando a nossa Casa Espírita Renascer, uma pequena família onde há muito amor no coração dos irmãos. É com imensa alegria que nós viemos agora trazer um pouquinho das canções que a Maria canta na Casa Espírita e vamos levar um pouquinho de leveza e alegria a esses corações saudosos, vontade de estarmos juntos aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos companheiros. É com imensa alegria que aqui estamos e a Maria, nesse momento, irá trazer umas canções para nós até iniciarmos a palestra. Noite no céu, são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobrei o céu, mil sinais me cintilam, sem ver todas elas, porém
moradas no espaço infinito. São lares distantes daqui. São sons de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. São todas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se eu pobre meu irmão eu fechei o coração? Seu amor eu recusei. Para mim, um vento que assovia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento este malvado e desmancha o barco. Posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se eu pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Como posso ser feliz se eu pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Vamos agradecer. Gratidão. Quando
descobrir seus sonhos de aventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando bater a porta, ai, 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 bem fundo do coração, quando a esperança é boa, ai, 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 apaga a ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Tim e Vanessa. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Ouvir tua voz, eu falo enquanto que seguir, caminhar, sem saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor chegou. Eu ouvi tua voz, quem falar, quem cantou, e seguir, caminhar, e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor chegou. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos elevar as nossas preces para o alto maior. Momentos antes,
que o nosso irmão Luciano vai entrar no ar. Nesse momento, que possamos visualizar a água da nossa casa, a garrafinha de água. E nesse momento fechemos os nossos olhos e que possamos pedir que a espiritualidade esteja nos nossos lares, que possa estar lançando fluidos de energias curadoras, de alegria, de paz, de tranquilidade sobre a nossa água. Que essa água fluidificada possa ser remédio, possa nos imunizar, nos fortalecer, nos trazer boas intuições, nos trazer a sua paz. Nesse momento, Senhor Jesus, em que os nossos corações se entrelaçam através das energias, sabemos que as distâncias físicas são muitas, mas te agradecemos imensamente pelos irmãos que se empenharam nessa noite para estarmos aqui nesse momento. Derrame a sua divina luz e proteção sobre o nosso irmão Edu, trabalhador do Humberto de Campos, que trabalhou fervorosamente para que essa live ocorresse. O nosso irmão Luciano, homens de fé que trabalham com muita perseverança, auxiliando a tantos irmãos que buscam socorro e que trazem nesse momento as energias vivificadoras. Que a nossa casa espírita renascer possa, nesse momento, estar recebendo as emanações e as luzes para socorro a todos aqueles que necessitam. Que um ponto de luz se estenda a cada lar, trazendo alento, socorro, proteção, muita paz, visitando os hospitais, acolhendo aqueles que sofrem e que sentem tristeza. Seja conosco, Senhor, e gratidão por essa doutrina maravilhosa que nos ensina o seu caminho. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento, nós recebemos com imensa alegria o nosso irmão Luciano. A palavra é sua. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Luciano, meu amigo, a nave é sua, companheiro. Pode viajar, tamo junto. Alô, Luciano? Sim. A nave é sua, meu irmão. Pode partir. Agora estou ouvindo. Ok. Vai na paz. Ok. Boa noite, meus irmãos. É muito bom estar com vocês aqui nessa noite, agradecendo muito ao convite dessa casa, a Casa Renascer, de Eujanópolis, que muito nos fez honrados por esse convite. Na verdade, o que vamos fazer hoje não é uma palestra técnica, ela é baseada principalmente na nossa experiência pessoal, né? No caso de depressão, e pela vivência que nós temos de atendimento fraterno de vários anos na Casa Humberto de Campos, em outros lugares mais. E nessa coletânea, resolvemos, ao estudar os livros que apresentamos agora aí, que vou apresentar a vocês, fazer essa pequena palestra. Os livros que foram baseados para esta palestra são esses dois que aparecem a vocês. Do Richard Simonetti, chamado Depressão, uma história de superação. Um livro excelente, recomendo a todos vocês. É um livro fácil de ler e a cada página você tem um verdadeiro ensinamento.
Então, é um livro para você ler, você vai ficar agarrado com ele, vai ler até o final, e vai ter que voltar para ler mais 2 vezes ainda, com calma. A cada momento vai ver uma experiência nova e vai ver um novo ensinamento. O outro livro que nós temos é Atendimento Fraterno, do Manuel Filomeno de Miranda, muito conhecido, e também um livro ótimo, que nos ensina não apenas a sermos atendentes fraternos, né? A princípio, se pensa, poxa, você é um atendente? Não. Ele nos ensina alguns procedimentos de atendimento fraterno e para sermos também atendidos. Porque, na verdade, o atendimento fraterno não basta fazer somente na casa espírita. Às vezes nós estamos na rua, às vezes estamos no trabalho, às vezes estamos em casa e se faz necessário um atendimento, uma conversa amiga. Esse é o atendimento fraterno. Esse livro é excelente, é um clássico, na verdade. E baseado nesses 2 livros, resolvemos fazer este pequeno apanhado para trabalharmos e levar uma palestra até vocês. Vamos um pouquinho adiante para mostrarmos alguma coisa. Muito bem. É muito estranho nós iniciarmos uma palestra sobre depressão com uma praia azul, bonita, né? Uma imagem tão agradável. Mas vocês já vão entender o porquê disso logo, logo. Antes disso, eu quero passar um pequeno vídeo a vocês e quero que vocês prestem bastante atenção nele. Veja se vocês conseguem se localizar em alguma parte desse vídeo. Olhem bem. O que realmente acontece no nosso dia a dia, no nosso caos social. Nossa terra está recheada com muita comunicação, mas acabamos nos esquecendo um pouquinho do próximo. Tudo, aparentemente, é mais importante. E não conseguimos enxergar, às vezes, quem está perto de nós, quem nos pede socorro. Às vezes não conseguimos perceber aquele que está em dificuldade. Tudo se transforma em coisa mágica. Tudo se transforma realmente em um eu individual, um individualismo, um egoísmo. Podemos até dizer que vivemos uma pandemia social sem perceber. Preste atenção. Tentem se localizar onde vocês estão. Em quais partes vocês estão, na verdade, né? Porque às vezes estamos em várias partes. O caminho, meus amados, é um só. Cristo nos disse: amai ao próximo. Não é dessa forma que está aparecendo, no caos da nossa sociedade, em que tudo aparentemente é válido, em que o que mais vale, na verdade, é estarmos bonitos no Facebook ou no Instagram, ou estarmos bem na aparência. Escolhermos o trabalho, a vida pela aparência, as pessoas pela aparência, fazer julgamento pela aparência, nunca foi um caminho certo. Nunca nos levou a alguma coisa concreta, um relacionamento concreto. Hoje se tem o bullying e tantas coisas mais que nós, às vezes, sem perceber, agimos contra um irmão. Ficamos cegos. Ficamos num caminho que não sabemos aonde vai levar. Seguindo a multidão. Olhando tudo como se fosse normal. Como se um ato, às vezes, de dificuldade do próximo viesse nos trazer, de repente, um vídeo que pudéssemos postar, uma brincadeira, de repente, sem percebermos quão grave a situação que vivemos. Olhem bem. Essa é só uma ideia do caos que vemos e o caminho que temos para seguir. É este o caminho que você quer? É este o caminho que nós estamos indo ao precipício. O caminho do precipício. Muito difícil, né? Complicado. Pois bem, voltemos então
para a gente compreender um pouco mais o porquê da nossa praia tão bonita, né? Para iniciarmos esse trabalho. Depois desse vídeo de tanto caos, que, apesar de ele estar mostrando algo mais em relação aos celulares, não é só isso. É muito mais. A nossa sociedade já se tornou uma sociedade egoísta. Os filhos não respeitam os pais, os mais idosos são deixados de lado, muitas vezes abandonados. Aquele que está doente não recebe aquele carinho. Tudo, o mais importante, é estar no celular, estarmos conversando, é estarmos cuidando da nossa imagem. Mas e o resto? Como é que fica? Aí entramos nós de novo, na nossa tela linda da praia. Muitas vezes, meus irmãos, essa tela que nós mostramos para iniciar é a nossa máscara. A máscara que nós levamos na sociedade. A máscara que, às vezes, nosso irmão que está deprimido mostra para nós também. Porque é aquele que quer mostrar, porque ele não quer ser perturbado, muitas vezes, porque ele não tem coragem, muitas vezes, de mostrar a verdade do que passa com ele. E eu vou falar com você, qual é essa verdade? E essa verdade é essa que nós vamos mostrar agora a você. Olhe bem a realidade qual é, o sentimento que o meu irmão nós temos. Eu vou colocar a vocês uma ideia da ansiedade e a depressão. Uma diferença muito grande nesse sentido. Porque, às vezes, a gente costuma confundir. Então, vamos lá. Ansiedade. Ansiedade é o medo da morte. É uma inquietação permanente, né? Uma preocupação excessiva com o futuro, uma aceleração. Ficamos acelerados, né? Nós estamos com muita ansiedade. Uma sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Esses são os pontos da ansiedade. E a depressão? O que a depressão nos diz? É bastante diferente. Preste atenção. Depressão nos traz um pensamento suicida, uma tristeza patológica, profunda, né? A pessoa sem expectativa de futuro, uma apatia grande, pessoa sem vontade de fazer nada, e uma sensação de vazio, de que para ele não faz nenhuma diferença, porque ele não é ninguém. Isso é o que a depressão nos traz. Então, baseado em tudo isso que nós vimos, naquele caos que nós olhamos antes, nós voltamos para realmente iniciar o nosso estudo, já que demos um pequeno choque a vocês em relação mostrando o caos que vivemos e mostramos uma bela praia para iniciar os nossos trabalhos. O que isso quer dizer? Como eu disse agorinha, essa tela linda é a nossa máscara. A máscara que nós usamos na sociedade. Mas, no profundo, lá no nosso sentimento interno, o que é que nós temos? Exatamente isso. Essa escuridão, essa tristeza que nós passamos aí, essa depressão dessa escuridão a qual nós vivemos. E o que é isso? Preste atenção no que o nosso irmão, que está deprimido, pensa em relação a tudo isso. Por quê, gente? Olha só. Não é que eu pretenda matar-me. Quero apenas desaparecer, sumir, livrar-me dessa horrível sensação de vazio, de inutilidade da existência. Muito difícil isso. Muito difícil. Na verdade, os sintomas que nós colocamos a você da depressão é o que ele diz aí. E qual é esse alerta que eu digo a vocês? Que da depressão ao suicídio é um caminho muito curto, muito curto. E que muitas vezes nós não nos damos conta a tempo. Então, meus irmãos, é muito importante que nós possamos estar abertos a ver o nosso irmão com um olhar melhor e imaginar
a dor que ele pode sentir. Mas vou sair um pouquinho da tela dessa tristeza, dessa depressão escura, dessa inutilidade, e vamos partir um pouco adiante. A nossa depressão azul, né? Então, eu vou dizer o porquê da depressão azul. Esse estudo que nós fizemos é baseado em 2 pontos importantes que nós queremos demonstrar em relação à depressão, que é em relação à medicina tradicional e à doutrina espírita. O que eles dizem para nós em relação à depressão? Bom, vamos abrir as cortinas e começar o nosso trabalho, né? Para vermos. Afinal de contas, o show tem que continuar. Vamos adiante, então. Vamos lá. Bom, os fatores básicos em relação à medicina tradicional. Bom, aí temos fatores hereditários. O que seriam isso para a gente, na verdade? Fatores hereditários na medicina tradicional. Vamos à frente. Vamos lá. A depressão, para começar, vem do latim. Chama depremere, ou seja, puxar para baixo. Depressão não é uma coisa atual, de agora. Depressão é muito antiga. Há 2.500 anos atrás, Hipócrates, considerado o pai da medicina, definia como que a melancolia. E definia, assim, o que era essa melancolia. Preste atenção bem. Uma afecção sem febre, na qual o espírito triste permanece sem razão fixado numa mesma ideia, constantemente abatido. Vou falar novamente. Se notarmos aqueles pontos que nós colocamos no início, na depressão, bate com o que tem aqui. Isso foi dito há 2.500 anos atrás. Uma afecção sem febre, na qual o espírito triste permanece sem razão, constantemente abatido. A medicina atual, né, com tantas pesquisas modernas hoje em dia, com tantas coisas, consegue nos trazer com aparelhos sofisticados, né? Temos a tomografia, a ressonância magnética, temos profissionais gabaritados, né? Eles nos mostram o quê? Nos exames. Que existe uma área do cérebro, né? Um determinado desajuste, e que com isso favorece ou leva à depressão. Esta é a imagem que a medicina tradicional nos traz, através da tomografia, da ressonância, que existem problemas no nosso cérebro que levam à depressão. É um fator básico para a medicina atual. Tudo bem. E como é que se trata esse fator básico? Como é que seria o tratamento para isso? O tratamento para isso são os profissionais que nós temos. Temos a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria e muitos outros profissionais que trabalham e atuam nessas áreas, com medicamentos, com fármacos, com N número de processos que podem vir a auxiliar, a minimizar, possivelmente, esses problemas. Então, voltando a colocar a medicina trata como, né, como um ponto preponderante. O causador da depressão seria o desajuste no cérebro e teria esse tratamento. Muito bem. Mas nós temos o outro lado agora. Vamos falar o que a doutrina espírita nos mostra, em termos de fatores básicos, da hereditariedade. O que seria, diante da doutrina espírita, esse problema de hereditariedade? Muito bem. A doutrina espírita nos diz que o desajuste não é uma causa, mas sim um efeito. Por quê? Porque o cérebro é instrumento do espírito, né? Que o modela conforme a sua maneira de ser. Então, o cérebro é um instrumento do espírito que modela a sua maneira de ser. Muito bem. O que acontece quando o espírito, ao reencarnar?
Então, ao reencarnar, né, se o corpo espiritual tem essa deformidade, tem esses problemas que ele traz para nós, esses desajustes, vamos dizer assim, ele automaticamente, no corpo espiritual, quando ele reencarna, traz o desajuste. É aquele velha história que a gente fala da forma do bolo. Bom, vamos lá. Se o corpo espiritual está desajustado, ou seja, se a forma do nosso bolo está amassada, o nosso bolo, que seríamos nós, ao reencarnar, estaríamos com esse problema, estaríamos amassados também. Ou seja, se a forma está amassada, o bolo sai amassado. E nisso aí é importante colocar que mudou a parte de causa e efeito. Então, o desajuste do cérebro não seria mais a causa, seria um efeito. Claro que sabemos que existem problemas, às vezes orgânicos, que são tratados pela medicina moderna e que são causas realmente, sem dúvida. Mas esse ponto especificamente que nós estamos colocando, né? A doutrina espírita nos diz que o espírito veio com esse problema. O espírito, na verdade, né, é que modela tudo isso. Ok. Vamos ver, então. Se o espírito modela tudo isso, né, ele está com essa forma irregular, vamos ver, então, o que a gente diz, né, adiante no outro fator básico. Vamos lá. O fator básico, então, ambientais. Os fatores ambientais em relação à medicina tradicional. O que seriam esses fatores ambientais? Vou colocar vocês aí. São os problemas relacionados no dia a dia, família, profissão, saúde, vida social, uma superexcitação nervosa, um patrão às vezes mal-humorado, né? Às vezes é um empresário que está com a empresa fechada, um casamento com problema muitas vezes, filhos complicados dentro de casa, dificuldades financeiras, enfermidades. Tudo isso pode levar a uma pressão e causar, no caso, né, a depressão. Se nós percebermos direitinho, essas pressões todas, vocês lembram do vídeo que eu coloquei no início? Muito é relacionado àquilo. A vida nossa está um caos. Hoje, com a nossa pandemia que nós passamos, do coronavírus, está muito mais difícil. Por quê? Está mais difícil. Hoje nós temos que ficar em casa. E muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Então, estamos em casa, temos que ficar em casa para nos proteger, proteger aquele que nós amamos, e não conseguimos conviver bem com aquele que nós amamos. São os problemas do dia a dia. Às vezes, eu sou um empresário, minha empresa está fechada, ou com pouca produção, não consigo vender, tenho que pagar os funcionários, então meus problemas financeiros me geram tensões, né? Problemas, às vezes, com os filhos que estão em casa, hoje os filhos estão cheios de energia, não podem sair. Pedem coisas, querem fazer alguma coisa para gastar sua energia, e os pais começam a ficar meio loucos, acaba os esposos com o marido não se entendendo, muitas vezes ele não tem o tempo para poder escutar um ao outro. Querem falar, mas não querem escutar. Isso gera conflitos. Às vezes um joga a culpa no outro, eu estou cheio de problemas, você vem aqui me falar de criança, vai cuidar você lá, sem esquecer que os filhos são dos dois. Às vezes o filho também não fala nada e sofre aquela pressão que os pais passam para eles. E eles sofrem por isso também. Então, meus queridos, nesse momento da pandemia, que nós estamos em casa, temos que tentar respirar um pouco mais. Evitar esses conflitos. Porque tudo isso é um problema que, de acordo com a medicina tradicional, gera pressão muito grande. E a pressão leva à depressão. E o que seriam os tratamentos que ela nos indica? Que a medicina tradicional nos indica para esses fatores ambientais. Na verdade, são os mesmos tratamentos, né? São os mesmos. O tratamento com psicólogos, psiquiatras, né? E fármacos, terapias. Esses são, claro que em algum momento como é que vamos colocar assim? Às vezes vem rapidamente aquela depressão, aquela ansiedade, aquele surto, e os remédios nos ajudam muito. Muito.
E, em momento algum, nós podemos deixar, né, de fazer o tratamento. Às vezes eu vou pensar, poxa, peraí, mas eu sou espírita. Se eu sou espírita, eu vou cuidar de tudo que eu tenho na casa espírita. Não vou beber remédio nenhum mais. É um erro. O espiritismo nunca disse, nunca apregoou que devemos deixar de lado a medicina da Terra. Os profissionais da medicina dons divinos para nós, nos trazem alívio, nos trazem tantas coisas que aliviam, sabe, as nossas dores, nossos sofrimentos. De forma alguma devemos deixá-los de lado. Não. Não é isso que nós pregamos. É importante, sim, termos essa visão da medicina tradicional, sem dúvida alguma. Mas tem o outro lado da moeda, né? Vamos lá, o que a doutrina espírita diz para a gente em relação a esses fatores ambientais? O que seria isso para nós, na verdade? Bom, quando nós estamos muito tensos, nervosos, deprimidos, essa situação toda pela qual nós passamos, nós sofremos uma hemorragia fluídica. Hemorragia fluídica. O que seria isso? Nós perdemos energia, ficamos vulneráveis a doenças e perturbações. Bom, tudo bem. Já começamos a colocar coisas um pouco diferentes aí. Doenças e perturbações. Ok. O que isso quer dizer para a gente, queridos? Vamos lá. Se nós permitirmos seguir o nosso ambiente com essas pressões, com essas tensões, com tudo isso, isso vai gerar na gente essa perda de energia. E essa perda de energia vai nos tornar muito mais propícios a ter problema. Nós ficamos vulneráveis a doenças e a perturbações. Aí vamos dizer, quais são os tratamentos para isso? Tá, eu estou vulnerável a tudo isso, mas qual o tratamento? O tratamento seriam basicamente os anteriores. A gente não vai entender, né? Mas mesma coisa que antes, mas nós temos que saber aplicar para poder melhorar, né, a vibração do ambiente. Ou seja, nós vamos nos entregar aos problemas e dizer, bom, não tem uma solução. Eu estou lascado, a coisa está difícil, eu vou me entregar e pronto. Fui. Não foi. Não vamos nos entregar. Nós temos que buscar caminhos para harmonizar o nosso ambiente. Escuta seu esposo, a sua esposa. Auxilie com alguma coisa que você nunca fazia. Vai enxugar a louça ou vai cozinhar, quem sabe? Novos dotes. De repente, vai fazer aquelas coisinhas que você nunca fez antes, que tinha que arrumar uma lâmpada, arrumar coisa. Vai fazer isso. Vai cuidar de jardinagem, vai marcenaria, não importa o que você vai fazer. Tente fazer alguma coisa que te dá um pouco de prazer. Vai fazer um jogo com seus filhos, brincar um pouquinho com eles também. Voltar a ser um pai próximo dos seus filhos. Ver na necessidade que o seu filho tem. Conversar para que ele veja em você um amigo. Além do pai, é lógico, né? Além dele ver em você o herói que ele tem, um amigo. Para respeitar também como pai e saber que ele pode ir a você sempre que eu tiver um problema. Então, aproveite o momento que nós estamos em casa para se aproximarem, para se amarem, para se fortalecerem, para fortalecer a sua família. Vocês vão ver que as coisas vão ter um outro ângulo. Porém, nós temos mais um fator que a medicina tradicional não tem, que são os fatores espirituais. Muito bem. Já, né, complicou um pouquinho. Fatores espirituais, que seriam isso, na verdade? Vocês perceberam ali atrás que eu falei em perturbações. Então, vamos ver. Bom, a questão 459 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo.
a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. O que diz essa pergunta para a gente? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Vou perguntar novamente para que vocês possam fixar. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Complicou, né, gente? Então, vamos ver o que é isso, na verdade, para a gente. Vamos lá. Uma vez comprovada pela doutrina espírita, essa influência, né? A reencarnação, os ambientes descritos que nós colocamos aí, tudo isso permite uma atração de desafetos espirituais, né? Que tem conosco afinidades de acordo com as nossas sintonias. É o velho chavão que se diz. A vítima de hoje pode ter sido o verdugo de ontem. E a vítima de ontem pode ser o verdugo de hoje. Tá, tudo bem, mas o que vamos explicar um pouco disso agora? Eu falei em perturbações. Agora nós vemos aí que os espíritos podem influenciar muito mais e nós podemos estar, vamos dizer assim, auxiliados. Aí a pessoa pensa, pô, peraí, então se eu estou com esse problema todo, estou subsidiado, eu não tenho o que fazer, eu estou lascado. Não está, não, de forma alguma. A sintonia é a chave de tudo. A sintonia, se a sua sintonia for uma sintonia boa, como eu coloquei vocês aí, se nós tornarmos o nosso ambiente um ambiente favorável, agradável, harmonioso, a sintonia ruim já se torna mais difícil. E, além do mais, não adianta nós fazermos essa cara de coitadinhos, que estou sendo eu perseguido, porque se nós trazemos, às vezes, essa sintonia, pode ter sido que coisas no passado, nós somos o verdugo. Nós, às vezes, perseguimos outras coisas mais que nós não sabemos. Pela misericórdia divina, nós esquecemos as nossas mazelas, nossos erros anteriores. Senão, nós não suportaríamos, às vezes, estar próximo a irmãos que nós fizemos mal. Então, meus queridos, percebam isso. É um pouquinho mais profundo do que a gente pensa. Porque, às vezes, essa sintonia se dá entre irmãos, essa sintonia se dá, às vezes, entre pais e filhos, entre alguns amigos que se aproximam, que têm essa sintonia, às vezes, ruim e, às vezes, muito boa. Então, se muitas vezes você se aproxima de uma pessoa e se sente bem, é porque a sua sintonia com ele é muito boa. E, às vezes, se sente mal, por quê? Porque alguma coisa não bate entre vocês. Então, não adianta nós pensarmos que eu sou um coitadinho e que estão me perseguindo. Não é isso. Não é essa a realidade. Então, a doutrina espírita, na visão espiritual, diz para a gente o seguinte: bom, de acordo com a nossa postura anterior, nossos atos, né, nós podemos ter essas influências em cima de nós. Tudo bem. Então, eu vou levar vocês, vamos dizer assim, a uma pequena viagem, não sei se será tão agradável, mas uma pequena viagem para vocês perceberem. Isso, meus irmãos, essa tela negra, eu vou pedir a vocês, fechem seus olhos por 10 segundos, não mais do que isso. 10 segundos. Vocês vão escutar minha voz e vão perceber essa escuridão. É uma escuridão difícil, né? Nós, às vezes, desprotegidos, abandonados, sem esperança, sem um caminho. Podem abrir os olhos. Abram os olhos. Continue olhando a escuridão. Essa escuridão, muitas vezes, meus queridos, que para nós foi difícil aguentar 10 segundos sem nos sentirmos mal, pode ser aquilo que nossos irmãos estão sentindo.
os nossos irmãos que estão deprimidos, depressivos, podem estar vivenciando isso, e não 10 segundos, às vezes dias, meses, agarrados nesse sofrimento, gritando no silêncio um socorro, que eles não querem viver aí, mas não sabem o caminho. Não têm esperanças do futuro, não percebem salvação, não percebem luz. Então vivem na escuridão, na apatia, na dificuldade. E nós, muitas vezes, chegamos próximos e apontamos o dedo, sem perceber que todos estamos envolvidos. Então, fixem bem esta imagem dessa escuridão. Cada vez que se aproximarem de um irmão, lembrem-se disso. Mas vou levar vocês a uma reflexão. Bom, se todos nós estamos expostos a esses fatores que já apresentamos, né? Então estamos todos em risco permanente realmente, de sofrer dessa depressão. Você já imaginou que poderia ser você, aquele que está sofrendo? Você já imaginou que você é quem poderia estar sofrendo essa escuridão? Por isso eu digo a vocês, pensem com calma, coloquem o seu coração no auxílio, o amor, porque todos nós podemos passar por isso. E todos nós temos a obrigação, se não estamos passando por isso, se já não passamos por isso, de ser uma tábua de salvação. Eu vou contar uma história a vocês, e se essa amiga estiver escutando, não sei, até aproveitando, agradecer a todos vocês que estão, tem uns amigos nossos que estão em Dubai, nos assistindo, que estão na Inglaterra, que trabalham com grupos depressivos, que estão assistindo também, sem contar nós aqui do Brasil. Então, se essa amiga estiver realmente assistindo, eu quero ser grato a ela por dar a nós esse exemplo, que pode ser exemplo de muitos de nós. É um exemplo que não é conversa. Nós vivenciamos isso. Uma amiga nossa, nós conhecemos, que estava em trabalho conosco, com problemas depressivos muito intensos, mas continuava indo, continuava lutando conosco, buscando uma saída. Pois bem, essa nossa amiga, em um momento, já desesperada, cansada, entrou no nosso grupo e colocou uma postagem como se estivessem agradecendo a todos nós e se despedindo também. Colocou uma postagem no grupo, o grupo que nós temos, né, da fraternidade, e por obra da Divina Misericórdia, uma das nossas amigas estava atenta ao grupo e quando viu aquela postagem, de imediato fez contato com aquela pessoa. Fez contato, conversou um pouco, levou para ela alguns vídeos interessantes, conversou bastante com essa pessoa. E terminou, tudo bem, ela sentiu que a outra pessoa estava mais tranquila, e tudo bem, apesar de ela não ter colocado nada, só colocou aquela postagem só, mas tudo bem. No outro dia, era um dia de reunião para nós, essa pessoa que colocou a postagem, que estava deprimida, foi até a nossa casa. Foi à nossa casa, estava lá, quietinha, mas, né, bem, certamente, relativamente bem. E nos fez um depoimento muito forte, que nos dá muita força para prosseguir no nosso trabalho. Para nós, todos nós, prosseguirmos no nosso trabalho de amor, compreensão. Ela disse o seguinte: ontem eu estava muito depressiva, muito desesperada, muito chateada, sem esperança, sem visão nenhuma de objetivo na minha vida, ninguém me amava, ninguém queria saber de mim, e eu resolvi fazer uma postagem agradecendo ao grupo,
e me despedindo porque eu ia me matar. Eu estava decidido, eu ia me matar. Naquele momento, ia colocar postagem e ia me matar. Mas alguém que eu não conheço entrou e veio conversar comigo. Veio conversar e me deu um outro foco, uma outra ideia que eu não estava vendo da vida. E aquela ideia que ela me deu, ela salvou a minha vida. Eu não me matei, porque ela salvou a minha vida. E hoje eu vim aqui para conhecer essa pessoa e agradecer a ela e ao grupo que tanto apoio nos dá. Então, meus irmãos, eu digo a vocês que às vezes nós estamos sofrendo sem saber o que fazer. Cristo sempre olha para nós e dá um caminho. Nós, às vezes, estamos na escuridão, às vezes, somos a ferramenta de luz. Bom, só coloquei a vocês para vocês verem que existem caminhos, existem saídas. Existem saídas. Não podemos desistir. Mas vamos passar para frente um pouquinho mais, né? Vamos mudar essa tela azul, essa tela escura. Vamos passar para essa tela diferenciada aí. Para que possamos auxiliar, nós temos que saber o que fazer. Não é verdade? Temos que saber. Olha esse vídeo que eu vou passar a vocês agora. Prestem atenção nesse vídeo. Como ajudar alguém que está deprimido, né? Nós temos que saber, como diz a vocês, buscar o que vem a ser depressão, seus sintomas, suas dificuldades, os riscos, pesquisar, saber, porque nunca sabemos quando vamos encontrar uma pessoa assim. E quando encontrarmos, temos que ser aquele ponto de apoio para ele. Não esconder, às vezes, conversa, um bate-papo, pode fazer com que ele mude a ideia mental. Então, quando encontrarmos esse irmão, levemos ele. Colocamos esse irmão, às vezes, sabe, com o nosso carinho, com o nosso acolhimento de amor. Levarmos realmente o amor que nós temos, que Cristo nos traz a esse irmão, para que ele possa sentir um ponto de apoio, para que ele possa sentir que existe realmente uma luz, como essa irmã fez a outra. Levamos pela mão. Aonde levar pela mão? Ao médico, a uma casa espírita, ou se não quer ir à casa espírita, que vá a uma igreja. Levamos pela mão, sabe por quê, queridos? Nós podemos ser aquele que está deprimido e gostaríamos muito que nos levassem a mão até um auxílio. É exatamente isso. Ao contrário, muitas vezes, de acolhermos, sermos, né? O que nós fazemos? Olha essas frases que nós não devemos, de forma alguma, colocar. Seja onde, no lar, no trabalho, na rua. Muitas vezes, né? Nós, quando encontramos uma pessoa deprimida, e por não compreendermos, falamos o quê? Isso não é nada, né? Isso é assim mesmo. Isso passa. Mas falamos isso passa com um certo desdém, como se aquilo não fosse nada para a pessoa, que ela não estivesse sentindo dor nenhuma. Se é frescura, levanta, vamos divertir, vamos fazer alguma coisa. Gente, não é assim o caminho. Nós temos sim colocar frases, colocar amor, colocar carinho, mas de uma outra forma. Observem bem, eu vou passar um outro vídeo a vocês, com palavras de amor, de consolo. Veja o que Chico disse para nós em relação a isso. Olhem bem. Vamos voltar lá, tentar novamente passar o vídeo a vocês. Todas as coisas na terra passam.
Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Pois é, meus irmãos, é exatamente isso. Eu até vou pedir agora um momento a vocês. Até agora nós temos colocado de como ajudar, como fazer para auxiliar os irmãos que estão deprimidos. Mas agora vamos dar uma pausa. Vamos falar diretamente aos irmãos que estão passando por isso, por essa dificuldade, que estão deprimidos, que não têm coragem, às vezes, de fazer alguma coisa. Muitas vezes pensam que o caminho, a saída é o suicídio. Eu digo a você, não desista. Não desista da vida. Muitas vezes você vai dizer, puxa, eu tive uma infância difícil, meus pais não me amam, mas você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Você pode mostrar àqueles que não te amam o amor que você tem. Às vezes a gente fala, poxa, mas é difícil, porque eu tinha um namorado e meu namorado me deixou, me traiu, me jogou, me trocou, e eu me sinto muito mal, eu não acho que vou conseguir outra pessoa. Acalme-se, respire, tenha confiança, tenha fé. Você não está sozinho. Dê a você a oportunidade de viver a sua vida. Muitas vezes vai dizer, poxa, agora estou na pandemia, minha empresa quebrou, eu tenho família, não sei como vou fazer, eu estou no desespero. A morte não é a saída. Você vai, os que ficam aqui, a sua família, a morte não é a saída. Às vezes nós tropeçamos na vida por situações que a gente não sabe. Caímos, passamos vergonha muitas vezes e achamos que não conseguimos levantar de forma alguma, que não temos saída e nos deixamos permitir cair realmente na vala da depressão.
da escuridão. Eu digo a vocês, meus queridos, ergam seus olhos, peçam um socorro com os olhos, com algum gesto, deem o primeiro passo, aceitem o auxílio, se permitam viver. Não se permitam entrar em desespero. A morte não leva a nada. Não vai resolver os seus problemas. Podem complicá-los mais ainda. Então, não desista de você. Deus tem um caminho a você para que você viva, que você plante e colhe. Às vezes nós fizemos algumas coisas que achamos que não tem jeito, mas nós temos muita vida adiante e podemos refazer a vida. E estou certo que muitos estão próximos de nós, pronto a nos auxiliar, a te auxiliar. Então, dê a você mesmo a oportunidade de viver. Não desista de você. Não desista, porque existe caminho. E eu gostaria que você observasse agora o que nós vamos mostrar em relação a como vencer a depressão. Os caminhos que nós temos para vencer a depressão. Nós temos tanto a medicina da terra e a medicina do céu. Se vocês podem perceber, as duas estão juntas, como se fosse um comprimido. Porque é importante trabalharmos com os dois. Mas vamos parar um pouquinho e dizer o que cada uma traz para nós. Não é verdade? A medicina da terra. O que a medicina da terra nos traz para ajudar a vencer a depressão? É importante que os pacientes sejam tratados pela medicina da terra, obra da misericórdia divina. Os médicos são seus instrumentos. Há medicamentos poderosos, interferem na química do cérebro, proporcionando um abençoado alívio. Temos acompanhamento psicológico, apoio emocional e tantos outros recursos que a medicina nos permite fazer. Então, tudo isso a medicina da terra traz para nós. Mas, além disso, além dessa medicina da terra que é abençoada e que é de grande ajuda, nós temos um outro lado. O que a medicina do céu traz para nós? A medicina espiritual traz para nós. Normalmente, essa medicina espiritual, no caso de nós, espíritas, ela é mobilizada num grupo espírita, né? Claro que se você falar assim, mas eu sou católico, então que seja na sua igreja. Não tem que ser no centro espírita, que seja na sua igreja. Mas, especificamente, para nós, é mobilizado no grupo espírita. De que forma? Nós temos orações, passes magnéticos, vibrações, né? Reuniões mediúnicas, palestras públicas, atendimento fraterno e outras coisas mais. Você tem água fluidificada e outras tantas mais coisas para trabalharmos. Existe essa tríade de auxílio que nós recebemos, onde a casa espírita entra com acolhimento, ou seja, ela está com os braços abertos, nós que estamos na nossa casa espírita, com os braços abertos para receber os nossos irmãos, fraternalmente, sem questionar, sem perguntar, sem indicar o dedo a ele, né? Colocando dúvidas. Temos a doutrina espírita, que nos traz o esclarecimento necessário para que possamos modificar as nossas atitudes, os nossos caminhos. E temos a espiritualidade que trabalha nos bastidores porque nós não conseguimos perceber. Mas nós sentimos tudo isso. Os nossos irmãos espirituais, com nossas preces, nós sentimos às vezes melhor, quando recebemos um passe, sentimos mais leve, é o auxílio que nós recebemos. Eles estancam aquela hemorragia fluídica que nós sentimos e ficamos melhores. Então, o caminho nós temos. As ferramentas nós temos para trabalhar. As orações, né? As preces, o seu momento único para você pensar em se conhecer.
reuniões, palestras. Olha um pouquinho mais. Eu vou mostrar outra coisa a vocês, importante. Olha essa foto. Todos devem conhecer essa passagem em que Jesus estava escrevendo na areia. Não é verdade? Pois é. O que Jesus, nessa imagem, traz para nós? Eu vou salientar 3 pontos. Existem muito mais. 3 pontos importantes que eu quero colocar. Primeiro, né? Jesus estava ali, escrevendo na areia. Chegaram, né, homens com pedras na mão, levando uma mulher adúltera e queriam apedrejá-la à morte. E colocaram e já estavam prontos e perguntaram a Jesus: o que é que vamos fazer, mestre? O que é que vamos fazer? Ela é adúltera, a lei manda que nós temos que apedrejá-la. O que é que você nos diz? Como se fosse uma pegadinha, Jesus. E o que Jesus disse para eles? Aquele que não tiver pecado, ou aquele que não cometeu o erro, que atire a primeira pedra. Aquele que não cometeu erro, que atire a primeira pedra. E de repente foram saindo, um depois do outro, um depois do outro, e todos foram embora. Ficou apenas a mulher e Jesus. Jesus perguntou: mulher, aonde estão os seus acusadores? Eles se foram, Senhor. Eu também não vou te acusar. Vá e não peques mais. Vá e não erres mais. O que Jesus quis colocar para ele, né, em relação a essa mulher? O exemplo de acolhimento que ele teve a essa mulher. Ele não foi acusar ela de alguma coisa. Ela já estava deprimida, já estava lá debilitada, pensando que já iria ser apedrejada. Jesus não fez isso. E Jesus é o nosso exemplo. Ele acolheu com amor, com carinho, com fraternidade. Mas ele não fez só isso, não. Quando ele disse: aquele que não tiver pecados, que não tiver erros, que atire a primeira pedra, e que todos se foram, o que ele quis colocar para nós? E principalmente a você que está sofrendo por isso, que acha que ninguém te ama, ninguém te quer, e que você é tudo errado. Ele disse o quê? Que todos nós temos nossos erros, que todos nós somos iguais. Nenhum é menor que o outro. Então, não se sinta diminuído. Olhe o exemplo que Jesus nos dá. Ele nos igualou a todos, como irmãos. Devemos amar uns aos outros. Então, no momento que ele disse que atirai a pedra aquele que não tem, que for todos embora, ele igualou a todos nós, nos colocamos irmãos que podemos um auxiliar o outro. Mas disse uma coisa mais também, e muito importante, que a gente não pode deixar passar. Quando terminou, ele disse à mulher, quando perguntou aos acusadores que ele não iria acusá-la também, ele disse: vá e não peques mais, não tornes a errar. O que ele quis dizer? Ele disse à mulher que ela deveria ir e mudar o seu comportamento, mudar a sua caminhada, porque se ela permanece na caminhada, deveria sofrer os mesmos erros, teria o mesmo resultado final. Então, cabe a nós, e isso é muito importante, a nós que às vezes queremos ajudar e a nós que estamos precisando de ajuda, cabe a nós darmos um passo para nos libertar da depressão. Cabe a nós fazermos o nosso caminho. Ninguém consegue fazer o caminho por nós. Nós temos que fazer o nosso caminho. Então, olhe o exemplo de Jesus para nós, nesses 3 pontos importantes. E busque você, naquele sofrimento, tentar se reerguer, tentar pedir auxílio, saber que existe esperança para você, porque somos todos iguais, somos todos irmãos. E temos amor um para com o outro. Mediante a isso, vamos colocar para a gente ver o que a casa nos traz em relação a todo esse acolhimento. Muito bem. Como eu coloquei a vocês, que a casa espírita entra com acolhimento, né? Kardec, em 1800
mais de 100 anos atrás, né? Em um discurso aos espíritas, enfatizou: coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isso do que os lambris dourados? Eu vou até repetir um pequeno. Detê-lo talvez no limiar do crime, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio. Não vale mais isso que os lambris dourados? Mas ele colocou um pouco mais adiante, né? Ele também disse: se o Divino Mestre disse: vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, também nos disse que nos ameis uns aos outros como irmãos, como se estivesse a nos falar, a nos colocar, como se Jesus estivesse colocando para nós essa mensagem. Se estiveres em condição, vinde diretamente a mim pelos caminhos formosos da oração. Mas, se estiveres sobrecarregados, a ponto de não olhares o caminho emocional da prece, recorre a vosso irmão, pois através dele eu vos ajudarei. Percebam quão forte é isso, gente. Primeiro ele diz que cabe, a primeira coisa que temos que fazer é buscar o consolo, o auxílio dos nossos irmãos, que isso vale muito mais do que qualquer tesouro que temos na terra. Os nossos tesouros têm que ser colocados no céu, de amor, de fraternidade. Imagina você sofrendo, como você gostaria de receber isso. E disse mais na frente: se temos condição, que vamos ao Pai, pela prece, pela oração, que vamos até Ele pedir o auxílio que precisamos para passar desse momento, dessa dificuldade. Porém, se não temos condição, busquemos a um irmão. Busquemos a um irmão para que ele possa servir de ferramenta divina e nos auxiliar. Eu gosto muito de colocar que às vezes a gente fala: eu sou espírita, mas eu não conheço bem de espiritismo, eu não sei fazer muita coisa, eu não consigo, e estou passando um problema muito grande, estou caído, e eu me encontro de joelho, Eu costumo falar: se você está de joelho, meu irmão, olha a sua volta, olha a sua volta. Quantos ainda estão rastejando, que nem sequer conseguem levantar os olhos para pedir auxílio, no movimento gigantesco de um socorro silencioso. E ninguém mais, aquele que sofre, que sabe como é que é a dor, para compreender a dor do próximo. Então, meus irmãos, não pense nessa questão de que você tem que estar preparado para poder ajudar, para poder auxiliar. Pense em amor, em caridade, em fraternidade. Pense que você é um instrumento de Cristo. Pense que a luz do nosso Senhor vai refletir em você. E que nós temos que ter a coragem, realmente, de pregar o Evangelho de amor e de caridade. Eu vou passar... Vocês não devem ter percebido, mas no início nós colocamos várias pontes, né? Várias pontes, mostrando uma imagem bonita. O que seria isso? Essa é a nossa mensagem, que nós devemos ser construtores de pontes. Nós devemos unir aquele que precisa e daquele que pode oferecer. Nós devemos levar
o amor, levar a luz a quem vive nas trevas, levar aquele que está caído o auxílio para que ele possa se levantar com paciência, com amor, em todos os lugares onde estivermos, no nosso trabalho, não apenas na casa espírita, no nosso lar. Tenhamos esse amor, sejamos essa ponte que vai transformar o mundo, sejamos essa ponte que vai transformar a escuridão em luz. Uma pequena fagulha na escuridão ilumina muito. E nós temos a obrigação de sermos essa ferramenta do Cristo para iluminar os que estão desesperados. Independente da religião que possamos proferir, sejamos cristãos, que possamos amar ao próximo como a nós mesmos, que possamos realmente sermos ferramenta de luz, sermos uma ferramenta do Cristo, sermos um apóstolo do Cristo a pregar o Evangelho sem medo, com amor, com caridade, com fraternidade. Para tirarmos da escuridão os nossos irmãos que sofrem, que estão em desespero, estão sem esperança, não por nós, que ainda somos pequenos, mas pelo Cristo que habita em nós, que sejamos a ponte que leve sempre a luz do Cristo. Que Cristo esteja com todos nós. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Quanta gratidão por palavras tão maravilhosas que enriquecem. Relembrando o que dizia Jung, que aquele que busca ajudar é um curador ferido. Muitas pessoas podem pensar que é muito fácil para eles falarem, eles têm uma vida boa, eles têm isso, eles têm aquilo. Meus irmãos, somos todos curadores feridos. Pessoas que sentem aquilo que vocês que estão com depressão já sentiram. Ou que tem alguém da família que já sentiu. Nós sentimos a dor e estendemos as mãos, porque o Cristo nos rege, nos auxilia nesse momento. Quantos irmãos que sentem nesse momento culpa, tristeza, que traz a depressão através da culpa. Imaginem uma nota de R$10, embole ela na sua mão. Jogue no chão e pisa. Depois recolhe ela de novo. Quanto que ela vale? Mesmo amassada, mesmo pisada. Ela tem o mesmo valor. Jesus nos espera. Jesus nos acolhe, nos abraça e nos dá o mesmo valor. Ainda que estejamos arrependidos, machucados, doídos, na certeza de que aqueles irmãos que estendem as mãos para vocês são irmãos que também foram feridos, que têm seus momentos de tristeza, de angústia, de ansiedade e que estão dispostos a ajudar. Gratidão, espiritualidade maior, pela disposição do Luciano, do Edu. Nós sabemos aí as lutas da semana para alcançar essa live. E nesse momento, fechemos os nossos olhos e com esse Cristo que escreve na terra, nós possamos entender que no tempo certo, os acusadores se vão, os sofrimentos se vão, e Ele espera, escrevendo no chão, o momento certo em que ficará Ele e nós. Nesse momento, Ele estende a sua mão e que nós possamos nos elevar, levantar nossa cabeça e seguir adiante,
nas mãos de Jesus. Gratidão, Senhor, por esses momentos. Derrame sobre cada lar a vossa proteção. Que cada irmão que está ouvindo possa estar recebendo um passe magnético. Energias que limpam, vivificam, fortalecem e auxiliam na caminhada rumo à evolução. Seja sempre conosco, Senhor. Gratidão por esses irmãos que aqui estão para trazer vossa palavra. Pela Casa Espírita Humberto de Campos, que sempre estende as suas mãos para todos aqueles que necessitam. Pela nossa Casa Espírita aqui de Eugenópolis, irmãos unidos e coesos no amor do Cristo. Abençoe a todos nós. Seja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Gratidão. Foi muito bom estar com vocês. Que Cristo esteja conosco e ilumine a todos. Tenha uma ótima semana. Obrigado, André. Obrigado, Maria.